Se eu fosse começar a estudar hoje, do absoluto zero, para esse próximo concurso do IBGE, para cargo efetivo, quais estratégias de estudos eu adotaria na minha rotina para poder dar o upgrade na minha preparação e conseguir ser aprovado nesse próximo concurso? Nesse vídeo eu quero contar para você 3 dicas práticas de estudos que eu, Eduardo, adotaria na minha rotina para poder ser aprovado nesse próximo concurso do IBGE em 2023. E a propósito, se você já estuda ou pretende começar a estudar agora para esse próximo concurso do IBGE para cargo efetivo, eu vou convidar você a baixar de forma totalmente gratuita o nosso guia prático de estudos para esse próximo concurso do IBGE em 2023, onde eu vou ensinar você 7 estratégias práticas de estudos para você sair do zero e conseguir ser aprovado nesse próximo concurso do IBGE. Para você fazer o download de forma totalmente gratuita, free, 0800, você não vai pagar nada por isso. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale a pena você conferir. Bem, então vamos lá, pessoal, sem perder muito tempo. Primeira estratégia que eu adotaria na minha rotina de estudos para conseguir ser aprovado nesse próximo concurso do IBGE é que eu faria um planejamento em 2 etapas. Como assim, Eduardo, um planejamento em 2 etapas? Calma aí que eu vou tentar te explicar. O último edital realizado em 2015 pelo IBGE foram cobradas 60 questões de múltipla escolha distribuídas em 4 disciplinas: língua portuguesa, matemática, geografia e conhecimentos do IBGE, sendo que língua portuguesa e matemática correspondem a 35 questões das 60 questões cobradas na última prova. O que isso significa? Significa que língua portuguesa e matemática são as 2 disciplinas mais importantes para a nossa prova do IBGE. Então, eu, Eduardo, o que eu faria? Primeiramente, eu montaria um planejamento apenas com língua portuguesa e matemática. Para quê? Para me fortalecer principalmente nas 2 disciplinas mais importantes da nossa prova e também nas 2 disciplinas mais importantes de qualquer prova de concurso público. Isso é muito bacana, por quê? Porque língua portuguesa e matemática dá para você reaproveitar em qualquer prova de concurso público. Então, eu montaria primeiramente um planejamento apenas com essas 2 disciplinas, ganharia muita experiência, habilidade, ficaria craque nessas 2 matérias, para depois montar outro planejamento, incluindo geografia e conhecimentos do IBGE, ok? Então, o primeiro planejamento vai ser apenas português e matemática, e no segundo planejamento, português, matemática, geografia e conhecimentos do IBGE. Você fazendo isso, ou melhor, eu fazendo isso, eu acho que eu teria muito mais reaproveitamento daquilo que eu já estava estudando, que é português e matemática, e conseguiria fazer um ciclo de estudos melhor, incluindo depois as outras 2 disciplinas. Então, eu faria isso. Depois deixa nos comentários como que você monta o seu planejamento de estudos. A segunda estratégia que eu adotaria para ser aprovado nesse concurso do IBGE está relacionado à distribuição do tempo de estudos. Como assim, Eduardo? Vamos lá. Se, por exemplo, eu tenho 2 horas, 3 horas para poder estudar todos os dias, como que eu faria a distribuição do meu tempo em relação às etapas do meu estudo? Então, suponhamos que eu tenha de 2 a 3 horas de estudos por dia para me dedicar a esse concurso do IBGE. Então, 70% do meu tempo eu jogaria para questões de prova, 20% para leitura e 10% para videoaula. Mais uma vez, 70% do meu tempo ia ser para questões de prova, né, para resolver questões de prova, 20% para leitura, para me dedicar à interpretação, à compreensão, a entender melhor os textos, e 10% em videoaula, caso eu tivesse qualquer tipo de problema na compreensão do conteúdo. E por que eu faria isso? Simplesmente porque essas disciplinas, elas são mais práticas. Você precisa estudar muito mais por questões de prova do que ficar vidrado, parado na teoria. Eduardo, mas teoria não é bom? Com certeza é bom. Você precisa da teoria para poder aprender o conteúdo, para você realmente estar informado realmente daquilo que é cobrado na sua prova, mas a resolução de questões, estudando da forma correta, é uma ferramenta muito poderosa para você dar o upgrade na sua preparação. Então eu, Eduardo, adotaria essa estratégia na parte de distribuição do meu tempo de estudos. 70% eu iria estudar apenas por questões, e veja bem que é estudar por questões e não resolver questões, que tem um abismo muito grande entre esses 2 conceitos, ok? Então 70% em questões de prova, 20% na leitura. Sabe por quê? Vou abrir um parênteses aqui. Muita gente não sabe, mas eu vou te falar. Na sua prova não vai ter videoaula, não vai ter mentor,
não vai ter coach, não vai ter professor particular, não vai ter o seu cursinho preparatório. Na sua prova, eles vão te dar 60 questões de múltipla escolha para você ler. Se você não tem o hábito da leitura, você vai sofrer pra caramba. Por isso que nesse exato momento você precisa pegar o hábito da leitura. Vai lendo bons textos, leia textos diversos também, não só aquele texto que você gosta, né? Porque a gente tem essa intenção, né? Vou ler só o que eu gosto. Não, tá? Porque a gente não sabe quais textos serão cobrados na nossa prova. Então é muito interessante você pegar o hábito da leitura, leia todos os enunciados da forma correta, veja se você compreendeu 100% o que está sendo pedido no enunciado, leia corretamente as alternativas também, porque quando você estuda por questões de prova, você estuda também as alternativas, alternativa A, B, C, D ou E, porque cada uma das alternativas está incorreta, tudo isso tem que estar dentro do seu planejamento de estudos. Então, você investir na sua leitura é fundamental para você conseguir ser aprovado nesse próximo concurso do IBGE. E, por fim, 10% de videoaula. Eduardo, mas eu gosto muito de videoaula, sou vidrado por videoaula. Eu sei, 90% dos alunos, eles são vidrados, eles amam estudar por videoaula. Mas veja bem, a videoaula, ela não vai te salvar no dia da sua prova, porque a prova vai ser escrita, você vai ter que ler a prova, entendeu? Então, para você já ir pegando esse hábito da leitura, vá treinando, praticando bastante agora, não por videoaula, né? Porque videoaula tá muito cômodo para você. Você cruza os braços e escuta o professor falar. Mas quando você investe na sua leitura, você vai pegando alguns macetes, né, no momento da sua prova, muito interessantes para você realmente gabaritar aquilo que você está estudando. Então a videoaula é como se fosse um reforço, é um complemento caso você não consiga acertar questões de prova na parte do estudo por questões, ou se você leu bastante e não compreendeu aquele assunto. Se você não compreendeu, aí sim eu indico você, tá bom? Assistir a videoaula. Por isso que na minha distribuição do tempo, se eu tivesse começando a estudar agora, seria 70% questões, 20% leitura e 10% videoaula. Inclusive, depois deixa novamente aqui embaixo nos comentários como que você faz a sua distribuição de tempo de estudos quando você está aí na sua rotina estudando para o concurso do IBGE. E antes de eu te falar qual é a terceira estratégia que eu adotaria para ser aprovado nesse próximo concurso do IBGE, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já me segue lá no Instagram? Ainda não? Então você está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque todos os dias eu faço mentorias gratuitas para quem quer ser aprovado nesse próximo concurso do IBGE em 2023. Para você poder me seguir no Instagram é muito simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale a pena você me seguir. E a terceira estratégia, mas não menos importante, que eu adotaria para poder ser aprovado nesse próximo concurso do IBGE para cargos efetivos, é que eu iria fazer agora, começar a fazer agora, redações. Mas Eduardo, no último edital não foi cobrado redação. E eu sei disso, mas eu, Eduardo, começaria a praticar redações nesse exato momento. Mas, Eduardo, você acha que nesse próximo concurso pode ser cobrado redação? Claro que pode, a gente não tem certeza de nada, né? Pode ser que nesse próximo edital do IBGE venha cobrando, venha exigindo redação. Mas para me precaver, né, para eu não ser pego de calça curta, eu já iria começar a fazer redações nesse exato momento. Você não precisa fazer 10 redações na semana. Você vai começando uma redação por semana, depois vai para 2, depois vai para 3 e assim sucessivamente. Sabe por quê? Porque se for cobrado redação nesse próximo concurso do IBGE, você não é pego de calça curta. Por quê? Porque você já está praticando redações. O segundo ponto bem importante é que as redações elas vão te ajudar muito na construção lógica dos textos. Então, uma coisa é você tentar ler, interpretar e compreender texto que você mesmo não desenvolveu. Outra coisa é você tirar as suas ideias da sua cabeça e colocar elas no papel. Isso vai te ajudar muito na visão de mundo de vários textos diferentes. Então, você vai criando um pensamento mais crítico, mais lógico em relação a alguns textos cobrados pela sua banca organizadora. Por isso que a redação é um exercício muito grande, muito fundamental para quem quer ler, interpretar e compreender qualquer tipo de texto. Então, a minha indicação para você, e é o que eu faria também, eu começaria, nesse exato momento, a praticar redações. Começaria aos pouquinhos, né? Uma redação por semana, depois 2, depois 3, e assim, sucessivamente, até a chegada da minha prova. E eu quero que você deixe agora aqui embaixo nos comentários, se você fosse começar a estudar agora, do absoluto zero, para esse próximo concurso do IBGE, quais estratégias você iria adotar para poder ser aprovado nesse próximo concurso? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental
para o crescimento do nosso canal. Fechou? Então, ótimos estudos para você. Pode sempre contar comigo. Tamo junto. Até mais.